Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amém? Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde um grupo de religiosos, mais conhecido como fariseus, eles e os saduceus que estavam reunidos ali, seriam os líderes religiosos daquela época. Eles queriam colocar o Senhor Jesus à prova, porque se nós vermos nos versículos anteriores, o Senhor Jesus, ele vem com uma sequência de ensinamentos. E o Senhor Jesus estava vindo combatendo alguns erros que existiam, que estavam sendo disseminados e ensinados por esses mestres. E um desses mestres se levanta e faz uma pergunta ao Senhor Jesus. Se você puder ver, está comigo aí no versículo 36. Ele pergunta: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí o Senhor Jesus vem com essa resposta. E, meus irmãos, nós vivemos hoje em um tempo em que muitas pessoas, elas organizam a vida em torno de inúmeras prioridades. Nós vivemos em uma sociedade que essa sociedade, ela tem diversas prioridades: trabalho, família, sucesso, formação acadêmica, construção de um lar, namoro, relacionamentos, amizades e uma diversidade de prioridades. E dentro da igreja também, nós temos essa busca intensa por ministérios, por querermos alcançar algum lugar, algum alvo. No entanto, poucas vezes, irmãos, nós paramos para refletir sobre essa pergunta, ou sobre uma pergunta que é essencial para a humanidade. Hoje pela manhã nós abordamos um pouco na escola dominical, e a pergunta que se faz e que se ganha todo sentido, talvez para a resposta da nossa existência, é: para o que fomos criados? Você já se perguntou? Para que você foi criado? Por que Deus criou você? Por que você existe? Qual é o sentido? Qual é o verdadeiro propósito da nossa vida? Você já se fez essa pergunta? Você já encontrou a resposta? O Catecismo de Westminster, ele inicia as perguntas essenciais ali da fé cristã com essa pergunta. Ele diz: olha, qual é o fim principal do homem? E ele responde. Ele diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Às vezes nós estamos vivendo uma vida onde nós achamos que a nossa formação acadêmica, ela é o resultado da nossa existência. A construção do nosso lar é o resultado da nossa existência. Ganhar dinheiro, angariar recursos, construir empresas, viver uma vida boa e saudável, passar um dia ou anos na academia para ganhar aquele corpo esbelto. Eu estou tentando, ainda não cheguei lá, um dia eu chego. Mas a gente pensa que... Perdi 4 quilos, viu, irmão? Mas a gente pensa que esse é o principal foco da nossa existência. Mas essa resposta do Catecismo de Westminster, ela resume de uma forma profunda e bíblica aqui o porquê nós fomos criados. E o homem, meus irmãos, e aqui eu falo homem, mulher, seres humanos, eles existem unicamente para a glória de Deus e para viver em comunhão com Ele, mais nada. Todas as outras coisas, elas vêm a reboque. Todas as outras coisas são consequências. Nós fomos criados para viver, não para viver para nós mesmos.
Não fomos criados para nós, mas fomos criados para Deus. Não para termos Deus como meio, mas para termos Deus como um fim, como um alvo, como a nossa meta de vida. E é justamente isso, tendo em vista esse contexto, de entender o verdadeiro sentido do porquê nós fomos criados e qual é o verdadeiro sentido da nossa existência, que o Senhor Jesus ele vai afirmar em Mateus, quando questionado sobre o maior mandamento da lei. E Jesus aqui, ele não aponta, preste atenção, ele não aponta para rituais, ele não aponta para tradições ou práticas externas. Quando Jesus é indagado, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele não diz, sacrifiquem o cordeiro. Ele não diz, tragam os dízimos, tragam as ofertas. Ele não diz, celebrem a Páscoa. Ele não vai para os rituais, ele não vai para as práticas externas que eram realizadas. Ele não manda as pessoas mudarem de roupa, ele não manda as pessoas mudarem a sua forma de falar. Pelo contrário, Jesus aqui, ele vai para o coração. Jesus, ele vai para o coração da vida da humanidade diante de Deus. E ele traz aqui, meus irmãos, ele nos desperta a um amor total para com Deus. Quando ele diz, amarás o Senhor seu Deus de todo coração, ele está nos chamando a um amor total. Ele está nos chamando a um amor integral, a um amor exclusivo pelo Senhor. E mais nada. E a nível de introdução, meus irmãos, se o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, então surge uma outra pergunta que nós devemos fazer. Como esse fim é vivido de maneira prática? Se eu sei que eu fui criado unicamente para gozar a presença de Deus, para glorificar o seu nome, então como é que eu posso viver isso, ou fazer isso de maneira prática? Como glorificamos a Deus no cotidiano da nossa vida? Jesus, ele responde de forma clara e bem direta isso. Ele diz que nós glorificamos a Deus quando ele se torna o objeto supremo do nosso amor. O catecismo de Westminster, ele aponta para o fim. Mas Jesus, nesse texto, ele vai nos revelar o caminho. E é por isso, meus irmãos, que o primeiro ensino de Cristo nos leva à pergunta mais decisiva da nossa vida: a quem pertence o nosso coração? Pergunte-se a si mesmo, não precisa falar não, só se pergunte: a quem pertence o meu coração? Será que seu coração pertence a Deus? Será que o seu coração, sabendo que você foi criado para a glória dEle, o seu coração pertence a Ele mesmo, de verdade? O maior dever do ser humano, meus irmãos, é amar a Deus de forma total, exclusiva e integral. E aí eu quero pensar nessa noite a respeito do seguinte tema, o maior mandamento. E nós vamos ver aqui alguns pontos que nos levarão a compreender esses dois versículos aqui que o Senhor Jesus falou para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Em primeiro lugar, vejamos aqui o objetivo do supremo amor. Olha comigo o versículo 37. Ele vai dizer, logo no começo: amarás o Senhor teu Deus. Jesus começa aqui, meus irmãos, definindo claramente quem deve ser amado. A pergunta é: Senhor, qual é o mandamento? Qual é o maior mandamento? Veja, ele traz para a vida daqueles homens e ele responde dizendo quem deve ou quem é o alvo do amor. Não é uma força impessoal, não é uma religião, não é um sistema moral, mas o Senhor teu Deus. Jesus não está dizendo ame a igreja. Jesus não está dizendo ame essas pessoas. Jesus não está dizendo ame a lei. Ele está dizendo ame o Senhor teu Deus. E aqui nós temos essas duas expressões. A primeira é Senhor.
O que é que ele quis dizer? Que nós devemos amar o Senhor. A primeira coisa é que esse Senhor aqui, ele é soberano. Então eu não estou amando qualquer pessoa, eu estou amando o Senhor. E esse Senhor, ele é soberano. Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele transcende todo conhecimento e racionalidade humana. Esse Senhor, ele é rei absoluto sobre tudo e todas as coisas. Esse Senhor, ele é digno de obediência. Então, quando ele diz, amem o Senhor, Jesus pressupõe que aquelas pessoas conhecem o Senhor. Que aquelas pessoas sabem quem é o Senhor. Sabem quem é o Deus a quem elas servem. Sabem que esse Senhor, que é digno de ser amado, ele é o Todo-Poderoso. E o interessante aqui, meus irmãos, é que Jesus, ele está fazendo aqui uma citação de Deuteronômio no capítulo 6, que é o que nós chamamos de Shema, é o Shema de Israel. Quando ele diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Jesus está apenas recitando aquilo que já foi dito lá atrás, no percurso, na formação do seu povo. Jesus está trazendo à tona a verdadeira necessidade, a verdadeira razão de uma comunhão viva e profunda com esse Senhor. Ele diz, vocês devem amar esse Senhor, amarás o Senhor seu Deus. E esse Senhor, ele é rei, esse Senhor é soberano, esse Senhor, ele é digno de obediência. A outra coisa aqui, a outra expressão que ele diz é, amarás o Senhor, ele diz, teu Deus. E a linguagem que ele usa aqui é uma linguagem de relação, é uma linguagem de aliança. Nós podemos entender isso como uma relação pessoal, compromisso gracioso. Esse amor, ele não nasce naturalmente no coração do homem. Porque nós já aprendemos aqui várias vezes que o homem caído, ele não ama a Deus por si mesmo. Antes ele foge de Deus. Romanos 3 diz, não há quem busque a Deus. Então, essa expressão, teu Deus, envolve um compromisso, envolve uma aliança, envolve um entendimento de um ser maior, de uma pessoa maior que se relaciona com pecadores. Amar a Deus é sempre resposta à graça, e ela nunca é uma iniciativa humana. Quando nós dizemos assim, eu amo a Deus porque eu quero, isso não é verdade. Nós só o amamos, a palavra do Senhor vai dizer isso, porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos o amá-lo porque Ele resolveu se revelar a nós. Nós só conseguimos o amá-lo porque em algum tempo na história, ou na eternidade, Ele decidiu se relacionar com seres humanos. Então eu me relaciono com Ele não de uma forma qualquer. Eu me relaciono com Ele como um ser superior. Apesar de ser um Deus amoroso, apesar de ser um Deus gracioso, esse Deus é um Deus que manifesta a sua graça. E esse Deus, Ele me atrai para que eu possa amá-lo. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Meus irmãos, quantas vezes diariamente nós não somos tentados a trocar o amor que nós sentimos por Deus por qualquer outra coisa. Nós trocamos Deus por amigos. Nós trocamos Deus por trabalho. Nós trocamos Deus por lazer. Nós trocamos Deus pelo nosso bem-estar. Nós trocamos Deus pela nossa autossatisfação. E aí quando ele diz, amarás o Senhor, eu já sei que é o Senhor, ele vai dizer, teu Deus. Ele está dizendo, Ele tem que ocupar o lugar central do seu coração. É Ele. Porque quem governa o meu coração é que vai tomar as decisões. E se Deus não está sentado no trono do meu coração, outra pessoa, outra coisa estará. Meus irmãos, aquilo que ocupa o centro do nosso amor, governa a nossa vida. Perguntemos a nós mesmos, quem realmente governa os nossos afetos?
decisões e desejos. O que é que me move? Quem é que toma as decisões na minha vida? Quem é que me direciona a fazer aquilo que eu estou fazendo? Quem é que me guia? Qual é o padrão? Qual é o foco? Quem verdadeiramente está à frente das decisões da minha vida? A segunda coisa que nós vemos aqui, primeiro, nós vimos o objeto supremo do nosso amor, é o Senhor, é o nosso Deus. Mas existe uma segunda razão, é a extensão total desse amor. Olha ainda o versículo de 37, ele vai dizer, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus, ele não fragmenta o amor aqui, ele o descreve em sua totalidade. Preste atenção. Primeiro, quando ele diz de todo o teu coração, na Bíblia, o coração, meus irmãos, ele é o centro da vontade, desejos e decisões. Então, amar a Deus de todo o coração é submeter à vontade de Deus. Quando ele diz, amarás o Senhor de todo o teu coração, ele está dizendo, se submeta à vontade de Deus. Não é um amor da boca para fora. Não é um amor apenas em palavras. Amar a Deus é estar debaixo da sujeição dEle. É estar debaixo do domínio, do controle. Eu me submeto àquilo que Ele diz, que Ele ordena. Eu me submeto àquilo que o Senhor é e àquilo que o Senhor faz. Eu preciso amá-lo de todo o coração, me submetendo, me sujeitando, me colocando na condição de servo, de alguém que não tem vontade. Lembra do que o Senhor Jesus disse àqueles que queriam segui-lo? O que foi que ele disse? Quem quiser ser meu discípulo, primeiro, faça o quê? Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo, se não abrir mão da sua própria vontade? O que é negar a si mesmo, se não é se submeter, se sujeitar à vontade de outro? Só pode amar a Deus, só pode ser discípulo de Jesus, aqueles que se sujeitam a Ele totalmente. Outra coisa aqui é ordenar os fatos, amar a Deus. Primeiro é se submeter à vontade dEle. Segundo é ordenar os afetos. Quando é que eu ordeno os meus afetos? É quando eu pego todos os meus desejos, todas as minhas vontades e coloco diante dEle. E uma vez que todos os meus desejos e as minhas vontades estão diante dEle, isso não mais tem controle sobre mim. Porque agora o que vai prevalecer e predominar é a vontade e os desejos dEle. Isso é organizar afetos. É fazer com que a vontade dEle prevaleça. É fazer com que os desejos, os sonhos dEle prevaleçam. Amar a Deus de todo o coração também significa rejeitar ídolos ocultos. Meus irmãos, preste atenção. Deus, Ele não aceita um amor dividido. Ele não aceita. Ele não é um complemento da vida. Ele é o centro. Mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos que a nossa, eu disse isso pela manhã, né? É que a nossa vontade seja feita no céu, como é na terra. Não é ao contrário. O Senhor Jesus disse, Senhor, que a tua vontade seja feita onde? Aqui, como ela já é feita aí. Só que nós queremos inverter. Nós queremos que Deus divida o lugar dele com o meu prazer. Nós queremos que Deus divida o lugar dele com a minha satisfação. Nós queremos que Deus divida o lugar dele com a minha alegria, com a minha felicidade. Nós queremos que Deus divida o lugar dele com o meu ânimo, porque o que importa é que eu seja feliz. Eu não sei de onde inferno nós tiramos isso. Porque o Senhor Jesus disse que por causa dele nós iríamos padecer, nós iríamos sofrer,
muitos perderão famílias, muitos perderão maridos, esposas, filhos, muitos serão tidos por inimigos, seriam levados à morte. Ele diz, por causa de mim vocês serão jogados em prisões. Então, entre a minha felicidade, entre o que eu quero, entre o meu prazer, entre a minha alegria e a vontade de Deus, amar a Deus de todo o coração, é tirar tudo aquilo que vai contrário à vontade dEle. É arrancar do meu coração todas as coisas, ou todas as pessoas, ou todos os aspectos que estão sentados lá, no único lugar que quem deveria estar sentado é o Senhor. E aí quando ele diz, em segundo, de toda a tua alma, a alma aqui refere-se à vida, ao ser, à existência. Amar a Deus com toda a alma é, primeiro, reconhecer que a nossa vida pertence a Ele. A nossa alma, o nosso espírito, meus irmãos, nós só existimos por causa dEle. Quem aqui pode controlar um minuto sequer da sua vida? Como disse aquele vereador de Caruaru, nunca mais me esqueci disso, acho que ninguém mais esquece, né? Fulano foi dormir, quando acordou, estava morto. Né? Quem pode controlar um segundo sequer da vida? Você pode? Você pode dizer que amanhã você vai estar aqui? Eu posso dizer que amanhã eu vou estar com a minha esposa, com os meus amigos, eu posso fazer isso. Eu posso dizer que sair, terminando daqui eu vou ali comer alguma coisa. Eu posso até dizer, mas eu tenho controle sobre isso? Não tenho. Então, amar a Deus com toda a alma é reconhecer que a nossa vida pertence a Ele. Segundo, viver com disposição para obedecer, mesmo quando custa caro. Amar a Deus com toda a alma é estar pronto a obedecê-lo, ainda que isso me custe. Porque muitos de nós só queremos servir a Deus se isso não nos custar nada. O que é que eu ganho se eu entregar a minha vida a Cristo? O que é que eu ganho em ser crente? Eu vou ganhar o quê? Qual é a recompensa? O que é que eu ganho no final? Ali estão oferecendo, terreno no céu. Ali estão oferecendo poupança cheia. Carro do ano 0. E aqui? Eu ganho o quê? Aqui você não ganha, aqui você perde. Porque servir a Cristo, meus irmãos, amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, é estar pronto para morrer. Lembra? No mesmo texto que o Senhor Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Depois ele diz outra coisinha. O que é que ele diz? Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? É dizer, pegue sua cruz e venha caminhar para a morte. Morrer para si mesmo. Estar pronto para colocar a vida à disposição e dizer, é para morrer pelo Senhor, então eu morro. Amar a Deus, inclusive nas dores, nas perdas, nas provações. Meus irmãos, o nosso amor, muitas das vezes, ele é manifestado quando está doendo. Amar a Deus quando tudo vai bem é bom. Mas e quando todos nos perseguem? E quando falta comida na despensa? E quando a única coisa que você tem para comer é um arroz lá dentro do armário? Ou farinha? E quando você tem que tomar água para poder acordar no outro dia esperando uma refeição? E quando os boletos chegam? E quando ninguém lhe socorre? Nós precisamos amar a Deus com toda a alma, é amá-lo, independente das situações, nas dores, nas perdas, nas provações. E quando aquela pessoa que você ama partir? Os puritanos diziam que a verdadeira piedade é provada quando a fé é colocada no fogo da aflição. Olha que profundo. E aí ele diz de todo o teu entendimento. Jesus aqui, meus irmãos, ele inclui explicitamente a mente. Veja a lógica que ele está seguindo. Ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração. O que é o coração? O coração, ele é o centro
das nossas emoções. Ele é o centro das nossas vontades. Ele diz: ama o Senhor com toda a sua alma. A alma refere-se à vida, ao ser, à existência. Aí ele diz agora: ame o Senhor com todo o seu entendimento. Jesus, ele está dizendo que amar a Deus envolve, primeiro, pensar biblicamente. Pensar biblicamente. Eu amo a Deus quando eu estou pensando segundo a sua palavra. Essa palavra é que me norteia. Essa palavra é que me direciona. Essa palavra é que me mostra o caminho. Essa palavra é que me alimenta. Essa palavra é o que diz o que eu devo fazer. Então, amar a Deus com entendimento é um amor racional. É racionalizar esse amor de maneira não racional da lógica humana. Porque na lógica humana não tem como se racionalizar o amor cristão. Mas é um amor racional, onde eu sei como ele diz que ele quer ser amado. Ele diz como ele quer que eu ame. Ele trouxe os seus mandamentos. Ele trouxe as suas proibições, mas ele também trouxe as suas ordenanças. Então eu amo a Deus não somente deixando de fazer aquilo que ele proíbe, mas eu amo a Deus também fazendo aquilo que ele ordena. Isso é pensar biblicamente. Mas a Bíblia não proíbe, mas ela também não ordena. Porque muitos de nós podemos não matar ninguém, mas será que nós estamos amando o próximo? Será que nós damos a outra face, o outro lado? Será que nós conseguimos ser misericordiosos com aquele que nos feriu, com aquele que nos apedrejou, com aquele que nos magoou? Mas isso é ordenância. Eu amo o Senhor quando eu obedeço a sua palavra. Eu amo o Senhor quando eu vivo por meio da sua palavra. Segundo, amar a Deus com todo entendimento envolve buscar conhecê-lo com profundidade. Meus irmãos, nós não podemos amar aquilo que nós não conhecemos. Como é que você ama alguém que você não conhece? Como é que você se sente atraído por alguém que você não conhece? A atração, ela precisa existir através do conhecimento. E amar a Deus com entendimento é buscar conhecê-lo, é gastar tempo com Ele, é buscar saber quem Ele é, o que Ele gosta, quais são os seus mandamentos, a sua vontade, a sua direção, saber falar dEle, responder, transcrever, descrever Ele para qualquer pessoa que lhe perguntar a respeito do Deus a quem você serve. Isso é amá-lo. É alguém dizer: me fale do seu Deus, você conseguir responder. Você conseguir falar dele. Amar a Deus com todo entendimento também significa rejeitar uma fé superficial ou apenas emocional. A fé cristã, ela não é irracional. Ela é submetida à revelação. Apesar dessa fé, para aqueles que não servem ao Senhor, ser algo ilógico, apesar dessa fé, para aqueles que não creem em Deus, ser absurda, porque eles não compreendem, porque eles não entendem, apesar deles não entender as verdades dos evangelhos, do princípio do evangelho, porque o mundo diz assim: como é que você permite com que alguém fale mal de você e você ora por essa pessoa? Isso é irracional, isso é ilógico para a humanidade, mas para o cristão não. Para o cristão tem sentido. Agora, essa fé, ela não é irracional no sentido da revelação, ela tem uma lógica. Deus, ele é glorificado quando a nossa mente é cativa a essa verdade. Quando nós conhecemos aquele a quem nós professamos, quando nós conhecemos aquele a quem nós servimos. Não existe amor verdadeiro sem conhecimento verdadeiro. Nós precisamos conhecê-lo para amá-lo. E a repetição aqui, olha, quando ele diz: amarás o Senhor seu Deus,
de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa expressão todo revela que Deus exige exclusividade. Amor parcial é desobediência disfarçada. Deus exige de nós exclusividade. Não é amar a Deus entre outras coisas. Não é amar a Deus entre a minha família. Não é amar a Deus entre o meu trabalho. Não é amar a Deus entre o meu namoro, entre o meu noivado, entre o meu relacionamento. Não é amar a Deus entre o meu dinheiro. É amar a Deus acima de todas essas coisas. É acima. De maneira que o amor supremo da nossa vida tem que ser dele e de mais ninguém. Tem que ser do Senhor. Não é do seu marido, não é da sua esposa, não é do seu trabalho, não é das suas conquistas, não é das suas realizações. É do Senhor, é acima de todas as coisas que você tem. Isso não quer dizer que você não possa amar essas coisas. Isso não quer dizer que você não possa amar o seu marido, para depois ninguém sair dizendo, pastor disse que não é para eu amar mais minha esposa. Não, isso não quer dizer que você não possa amar pessoas. É que Deus tem que ser amado acima de pessoas. O teu trabalho não pode te dominar. Entre Deus e o seu trabalho, você sempre terá que escolher Deus. Entre Deus e amizades, você sempre terá que escolher Deus. Entre Deus e qualquer outra coisa, Ele sempre deverá ser o primeiro. E aqui vem um terceiro ponto. É a prioridade absoluta do mandamento. Primeiro nós vimos aqui o objetivo supremo do amor, o Senhor, o teu Deus. Depois nós vimos a extensão desse amor. É total. É total, é acima de tudo, é acima de qualquer coisa que existe ou venha a existir. E aqui nós vamos ver a prioridade absoluta desse amor. O versículo 38. Olha o que diz, o versículo 38. Este é o grande e primeiro mandamento. Jesus ele declara aqui que este mandamento é grande. Grande em que sentido? Em valor e dignidade. Esse é o primeiro e grande mandamento. Porque ele está dizendo, esse mandamento, ele é o mais valoroso de todos os mandamentos. E primeiro por quê? Primeiro porque em fundamento ele é prioridade. É como se Jesus pegasse todos os mandamentos que existem nas Escrituras Sagradas, e não são apenas lá os 10 mandamentos, são mais de 600 e tantos mandamentos que existem nas Escrituras. Ele diz, se você pegar os 600 e tantos mandamentos que os judeus observam, ele diz, se você amar a Deus com todo o seu coração, acima de toda coisa, você consegue cumprir todos os mandamentos. Por quê? Porque todos os outros mandamentos dependem desse. Se eu amo a Deus, eu obedeço. Se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo a Deus, eu dou a quem pede. Se eu amo a Deus, eu sou misericordioso. Se eu amo a Deus, eu perdoo. Se eu amo a Deus, eu vou agir com longanimidade, vou agir com benignidade, eu vou agir com mansidão. Se eu amar a Deus, eu vou agir com paciência. Se eu amar a Deus, eu vou orar pelos meus inimigos. Se eu amar a Deus, eu vou perdoar aquele que me feriu. Se eu amar a Deus, eu vou ser justo nos meus negócios. Se eu amar a Deus, eu vou comprar e vou pagar. Se eu amar a Deus, eu não vou criar contenda contra irmãos. Se eu amar a Deus, eu não vou estar criando discórdia entre pessoas. Se eu amar a Deus, eu vou me sujeitar às autoridades que Deus constituiu para governar e liderar a minha vida. Se eu amar a Deus, o dinheiro não vai encontrar o caminho do meu coração. Agora, sem amor a Deus, a obediência vira legalismo. Sem o amor de Deus, a obediência vira legalismo.
Porque nós estamos fazendo? Colocamos um fardo que nós não conseguimos realizar. Sem amor a Deus, a moral vira orgulho. Sem amor a Deus, a religião vira peso. E aí vem uma pergunta diante de tudo isso. O que devo fazer? O que é que eu devo fazer? A Bíblia nos leva a fazer essa pergunta: a quem eu amo? A quem eu amo? A quem nós estamos amando de verdade? Nós nos reunimos aqui por quê? Nós estamos aqui por quê? Nós cantamos por quê? Nós nos convertemos por quê? Meus irmãos, Cristo, Ele é o cumprimento de todo esse mandamento. Este mandamento, ele revela aqui duas verdades. A primeira é que Deus é o que Deus exige. O que é que Deus exige? Amor supremo. Lembre-se disso. O que é que Deus exige da nossa vida? Amor supremo. Ele não vai dividir isso com você, com mais ninguém. Ele exige o seu amor supremo. Outra coisa, aqui, é que nós falhamos em cumprir isso. Nós falhamos. Nós não conseguimos. Isso é uma verdade. Nós não conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não conseguimos amá-lo acima do nosso sonho, dos nossos sonhos, do nosso descanso, do nosso repouso. Mas, meus irmãos, a Bíblia é clara e ela nos diz que somente Cristo fez isso. Cristo amou o Pai perfeitamente. Ele amou o Pai acima de todas as coisas. Lembra quando Jesus estava ali trabalhando e correndo, e as pessoas, mas Senhor, não sei o que, o Senhor não para. Ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não estava preocupado com as coisas. A única coisa que o Senhor queria fazer era a vontade do Pai. Esse era o foco da vida dele. Ele viveu sem divisão. Jesus foi a única pessoa no universo que conseguiu entregar totalmente seu coração ao Pai. O coração dele não foi dividido com mais nada. Teve um momento na vida dele que nem os discípulos o encantavam mais. As pessoas começavam a ir embora. As multidões iam embora. Ficou somente os discípulos. Jesus olha para eles e diz: vocês não querem ir embora também, não? Ele não se dividiu com mais nada. Ele obedeceu, a Bíblia diz, até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, ele conseguiu cumprir o que eu e você não podemos fazer. Mas em Cristo, nós somos perdoados por nosso amor imperfeito. Em Cristo, em Jesus, esse amor que eu e você não conseguimos demonstrar, nós já fomos perdoados. Em Cristo nós somos capacitados pelo Espírito Santo a amar a Deus de forma crescente e verdadeira. Existe o que nós chamamos de santificação. Dia a dia o Espírito está nos moldando, dia a dia o Espírito está nos aperfeiçoando. Para quê? Para voltarmos e nos tornarmos a imagem de Cristo. Queria chamar os meninos da banda para cá. Nós somos capacitados por esse Espírito. Meus irmãos, esse texto nos ensina, primeiro, que o centro da vida cristã não é atividade, mas afeição santa. Dai-me um coração igual ao teu, Betinho. O centro da vida cristã não é atividade, não é ativismo, é afeição santa. Lembre-se disso. Deus não deseja partes da nossa vida, Ele quer o todo. Ele quer o todo. Ele não quer só metade do seu coração. Ele não quer só metade da sua vida. Ele não quer apenas
fazer parte, se relacionar com você apenas em momentos como esse, que você vem à igreja e pronto. Ele quer que você caminhe com Ele 24 horas por dia. É ali, Messias, fazendo móveis e amando o Senhor. É lá na Moura, Darlison, trabalhando e amando o Senhor. É ali, Deca, lá no mercado, trabalhando e o Senhor aparecendo. O Senhor quer que nós possamos trazê-lo constantemente para a nossa vida. Em todas as nossas ações, em momento nenhum nós devemos excluí-lo. Ele não quer só parte de um tempo. Tem uma música que nós cantávamos lá atrás, quando nós subíamos o monte, nós cantávamos que sejas o meu universo. Você lembra dessa música? Que sejas meu universo, que seja tudo o que tenho e o que sinto, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz da minha janela. Era isso que nós cantávamos, era isso que nós orávamos. Eu lembro, alguns anos atrás, era isso que nós tínhamos, uma juventude sedenta, dizendo: Senhor, a única coisa que nós queremos é servir ao Senhor e mais nada. Nós tínhamos pessoas com um coração sedento e nós precisamos, irmãos, trazer o nosso coração de volta para o Senhor. O maior mandamento nos conduz ao Evangelho, pois somente em Cristo nós aprendemos a amar a Deus como Ele merece. Onde Deus reina no coração, a vida encontra o seu verdadeiro propósito. É isso que nós precisamos fazer. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu amor para com Deus. Eu achei interessante porque os meninos perguntaram pela manhã: pastor, o senhor já alcançou? O senhor já alcançou isso aí que o senhor está falando? Eu disse: jamais. Eu disse: jamais. Todos os dias eu oro ao Senhor pedindo que me ajude a amar minha esposa. Todos os dias eu oro ao Senhor pedindo para que eu possa ser fiel nas finanças. Todos os dias eu oro ao Senhor dizendo: Senhor, me ajude a amar essa pessoa que me persegue, a amar esse que me fere. O coração não quer, mas o amor para com Deus nos move a isso. Todos os dias nós somos tentados, irmãos. Todos os dias eu sou tentado. É uma luta, é uma batalha, é uma guerra, e que nós só conseguiremos vencer quando Cristo voltar e nos der um novo corpo. Mas alguém venceu por nós. Alguém já cruzou o grande rio e chegou do outro lado. E Ele voltará para nos buscar. Ele pode, irmãos. E Ele é capaz de nos ajudar a amar o Senhor. Essas coisas que ocupam o lugar do seu coração não é maior do que Ele. Se nessa noite nós nos arrependermos e dizer: Senhor, sonda nosso coração, sonda a nossa vida, Ele pode fazer isso. Fique de pé. Vamos fazer dessa música a nossa oração.